domingo passado, o Dr. Gilberto comentou aqui sobre um estudo muito importante, mundial, né, que falava de 5 fatores de risco aí evitáveis, né? E hoje a gente vai começar, então, a explicar cada um deles, né? Começando pelo índice de massa corporal, que é o IMC. Então, primeiro lugar, que eu acho que ainda tem dúvida sobre isso, né? As pessoas ficam, mas será que isso realmente é assim? Como é que calcula e tal? Quer dizer, vamos começar por aí. O índice de massa corporal é um índice muito utilizado para se medir o grau de obesidade. Porque a gente sabe que, para definir se uma pessoa é obesa ou não, é preciso saber não só o peso, mas a altura dessa pessoa. Né? Porque um peso de 80 quilos para uma pessoa de 1,70 m é uma coisa. Agora, para uma pessoa de 1,90 m, 2 metros, é completamente diferente. Então, o IMC é muito fácil de calcular. A gente pega o peso e divide pelo quadrado da altura em metros, certo? Então, isso vai nos dar uma estimativa da proporção corporal, certo? Então, o IMC normal, ele é até 24,5, tá? Acima de 25 a gente considera... Mas para homens e para mulheres, não? Para homens e para mulheres, geralmente é. Tá? Porque que o índice era diferente. A proporção é mais ou menos a mesma, né? Então, isso é um indicador de obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma epidemia mundial, e no nosso país mais ainda, né? E o interessante desse estudo é que a obesidade foi identificada como um dos 5 fatores de risco que são muito importantes, não só no acontecimento, no desenvolvimento de um acidente vascular cerebral ou de um infarto, mas também na mortalidade por qualquer causa. Então, desses 5, a obesidade é um deles que depende basicamente de mudanças de estilo de vida da pessoa, certo? No Brasil, a obesidade é um problema sério. Se estima que no Brasil, como um todo, entre 40% e 50% das pessoas ou sejam obesas ou tenham sobrepeso. Né? E no Rio Grande do Sul, essa situação é ainda mais marcada. As últimas estimativas dão conta que entre 56% e 57% da população gaúcha ou tem sobrepeso ou é obesa já, certo? Agora, aí também é uma coisa sempre de um exagero tanto de um lado quanto do outro. Muitas vezes a pessoa não tem sobrepeso e acha que tem, né? E vive em função disso. E tem também, hoje, a gente percebe uma glamorização da obesidade em alguns momentos, né? Que as pessoas não falam sobre isso ser uma doença. Claro. É uma questão bastante complexa, né? Porque quando a gente fala em obesidade, muitas pessoas se sentem ofendidas, vamos dizer assim, de ser chamadas de obesa. Mas um fato é inegável, né? Não é só esse estudo, existe uma dezena ou centenas de estudos mostrando que existe uma correlação entre obesidade, doença cardiovascular e também com outras doenças, certo? Como diabetes, por exemplo. Então, a gente tem que tratar a obesidade ou o excesso de peso como um problema de saúde pública. Não é nenhum julgamento de valor ou estético. A gente está falando em saúde. Tá? E do ponto de vista da saúde, quanto mais próximo do nosso peso ideal, melhor para a nossa saúde. Agora, essa obesidade também pode vir de outros fatores, né? Que aí tem muitos, por exemplo, porque também não é só sobre alimentação que a gente está falando. Sim. Muitas têm outros tipos de problemas. Existem doenças, né, doenças metabólicas, né, que fazem correlacionadas, a pessoa, né? Exatamente, que fazem a pessoa aumentar de peso. Né? Existem doenças, por exemplo, depressão, uso de medicamentos antidepressivos pode favorecer com que a pessoa ganhe peso, mas, de modo geral, para a população em geral, a obesidade está relacionada a 2 fatores básicos, que é excessiva ingesta de calorias, que pode ser carboidrato, geralmente são carboidratos ultraprocessados que a gente consome hoje em dia, e também a falta de exercício físico regular. São 2 coisas que andam junto e que fazem com que as pessoas tenham tendência a aumentar de peso. E também existe aquela outra dúvida, não é uma dúvida, mas enfim, que as pessoas dizem assim, não, mas eu não vou comer, não é isso. É o comer bem. Né? Exatamente. E aí a gente leva lá a história dos nossos pais, dos nossos avós, que comiam arroz, feijão, carne, muitas vezes salada, e não engordavam. Claro. É que eu costumo dizer para os pacientes no consultório, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade.
Então, muitas vezes a pessoa diz, mas eu não como muito, eu como pouco, mas a pessoa está comendo errado. Está comendo alimentos ultraprocessados, supercalóricos, e aí ela vai ganhar peso. Além do fato dela ter o fator sedentarismo associado, é evidente que ela vai ganhar de peso. Então, o importante é ter uma dieta balanceada, certo? Com frutas, legumes, vegetais, não abusar dos alimentos processados, porque todos eles são hipercalóricos, certo? Enlatados, embutidos, etc. Então, ter uma dieta saudável, bem balanceada, é fundamental. Ou fazer esse cálculo do IMC, mais ou menos, né, frequentemente, ou pedir ao seu médico, né? Exatamente. O IMC, como eu falei, a gente pode calcular em casa. Né? Inclusive na internet tem tabelas que não precisa nem calcular, só põe teu peso, tua altura e ele vai dar o teu IMC na hora. Tá? Então é importante que a pessoa saiba, da mesma maneira que ela sabe muitas vezes o tipo sanguíneo, qual é seu IMC. Né? Porque isso é uma coisa importante no sentido dela se dar conta. Não, espera um pouquinho, eu já estou quase no limite da obesidade, que é IMC acima de 30. Então eu tenho que tomar uma atitude na minha vida, eu tenho que mudar algumas coisas, vou procurar um médico, vou procurar uma nutricionista, eventualmente vou me inscrever em uma academia. Então a pessoa começa a se dar conta de que ela não está num caminho saudável. E aí ela consegue tomar as atitudes compatíveis. Ou academia, ou mesmo caminhar, né? Caminhar é maravilhoso, né? Correr, pode ser o exercício mais simples, caminhar, nadar, andar de bicicleta, o que a pessoa goste mais. Né? Tá bem, então. Obrigada, doutor Gilberto. Continuamos no próximo domingo, então. Exatamente.